pessoal, aqui é a Daiane do canal Posso Tocar mais uma vez e hoje, estreando o nosso primeiro quadro do Roda de Conversa, eu vou trazer para vocês uma entrevista, um bate-papo que eu tive recentemente com duas profissionais do campo da metodologia Suzuki. Eu estava em curso de capacitação, como alguns de vocês podem estar sabendo já, eu estava fazendo mais uma capacitação do método Suzuki e tive a oportunidade de conversar com elas e chamá-las para fazer esse bate-papo com a gente, para trazer para vocês um pouquinho mais de conhecimento e de esclarecimento sobre o que é esse método, como que ele funciona. Então, eu queria já aproveitar e dividir com vocês essa experiência. Na verdade, funciona o seguinte: quando a gente começa a conhecer a metodologia de aprendizado Suzuki e você deseja se tornar um professor desse método, o primeiro curso que a gente tem que fazer é o curso de filosofia Suzuki. Porque é preciso que a gente entenda todas essas ideias, esses princípios que fundamentam a educação musical para o Suzuki, né? O Suzuki, esse pedagogo japonês, esse professor do Japão, professor de violino, ele começou a desenvolver toda uma metodologia de ensino a partir da ideia da aprendizagem da língua materna. Qual que foi o insight que ele teve? Ele pensou o seguinte: bom, todas as crianças aprendem a falar a língua do país dela de uma forma natural, sem sofrimento, não importa quão difícil seja a língua, né, do país que ela esteja, não importa. Ela começa a aprender em 3, 4 anos, ela tá proficiente na língua dela, ela tá imersa. E como que a criança consegue fazer isso, né? Se nós, adultos, quando vamos aprender ali uma segunda língua, a gente fica assim, ralando para tentar absorver. E uma criança, se tiver os pais, cada um de uma nacionalidade, se torna bilíngue com a mesma naturalidade. Então, o insight dele foi perceber que, assim, a plasticidade neural da criança é fantástica. E olha que naquela época as pesquisas, eu acredito que não estavam tão avançadas, né? Mas ainda assim ele percebeu o potencial de aprendizado que a criança tinha. Quanto menor ela era e quanto mais ela estava imersa num ambiente que estimulasse esse aprendizado da língua materna do país dela, com mais facilidade ela aprenderia. Isso era espontâneo e natural. Então, quando as pessoas ouviram ele falar isso pela primeira vez, eu acho que até sentiram você tá de brincadeira com isso, né? Acho que até houve esse tipo de pensamento, porque ao falar, olha, todas as crianças aprendem a falar a própria língua, todo mundo faz, lógico, mas é porque as pessoas não tinham parado para analisar que eles estavam enxergando nisso um processo de aprendizado. E aí, isso fundamentou toda a filosofia dele. Ele parte dessa ideia da imersão. A criança aprende a falar porque ela está imersa num ambiente onde ela só escuta o tempo todo mundo falando essa língua ao redor dela. Então, ela tem muito estímulo auditivo. Ela escuta muito, por muito tempo, desde a barriga, né, desde o ventre materno. E depois ela fica 1 ano, são 365 dias escutando diariamente, o tempo todo. Então, é muito estímulo auditivo e aí ela começa a reproduzir, ela começa a entender o campo de significância. E aí, então, com 2 aninhos, ela já tá fazendo as próprias mensagens, com 4 anos ela tá falando certinha todas as frases. E ele trouxe isso para a música. Ele falou: podemos desenvolver o processo de aprendizado musical dessa mesma forma, colocando as crianças, os jovens, os adultos que vão aprender para imergir em um ambiente de escuta musical. Muita escuta. Tem que se escutar muito, tem que desenvolver o ouvido, sensibilizar o ouvido para as músicas, para a sonoridade que ele vai aprender. Então, esse foi o primeiro diferencial, assim, da filosofia Suzuki, da proposta dele. Ele propõe que antes de começar a ler partituras e sair tocando, entendendo os códigos da escrita, você seja capaz de tocar por ouvido, por estímulo do ouvido, porque é assim que nós aprendemos a falar. A gente não aprende a escrever primeiro para depois falar. Não, a gente está falando o tempo todo, se comunicando através dessa linguagem, e aí então a gente racionaliza ela
e se alfabetiza. E ele trouxe isso para o aprendizado instrumental. Ele falou, vamos desenvolver o ouvido, vamos desenvolver a escuta, a audição, muito. E através da audição e da imitação, porque é assim que a gente aprende a falar, a gente vai imitando os sons que ouvimos. Então, através desse mesmo processo, a gente vai aprender a dominar um instrumento e a se expressar nesse instrumento com muita qualidade, muita proficiência. Então, ele inverteu o processo de aprendizado, entendeu? Diferenciou o sistema tradicional porque não começa com as partituras, começa com a estimulação do ouvido e então vai para a partitura. Só que esse é um dos princípios da filosofia. O outro é que você tem que criar um ambiente, né, realmente de imersão. E nesse sentido, há que se envolver a família, especialmente quando a gente está falando de crianças muito pequenas, de crianças com 2, 3 anos de idade. Para o Suzuki, quanto menor, melhor. É melhor a criança começar mais cedo por causa da plasticidade neural. Então, que hoje a gente já sabe que é um fato, né? As pesquisas estão aí para evidenciar que realmente a criança tem uma plasticidade neural enorme, ela se adapta, o cérebro dela tá ali apto a absorver conhecimento. Então, pensando nessa questão das criancinhas com 2, 3 anos de idade, quanto mais os pais estão junto, eles são essenciais, na verdade. Tem que trazer a família para dentro da sala de aula. Os pais entram na sala de aula, fazem aula junto com a criança e eles são parceiros do professor. Em casa, eles praticam, eles reproduzem, eles expõem a criança a um ambiente de aprendizado que o professor trouxe na aula. Sempre de uma forma muito amorosa, muito paciente, sempre valorizando muito o esforço. Para o Suzuki, um terceiro pilar assim da fundamentação dele é que caráter primeiro, depois música. Suzuki não estava e nunca esteve em nenhum momento preocupado em formar virtuosos na música, não. Ele sempre percebeu, até porque ele viveu numa época das guerras mundiais, né? Então ele estava vivendo nesse momento tão conflituoso e ele sofreu com isso no Japão, morando no Japão. Ele ficou 10 anos separado da mulher dele porque ele era casado com uma alemã. Então no meio da Segunda Guerra Mundial, a alemã teve que voltar para a Alemanha, enfim. Ele ficou 10 anos longe, né? Teve a família separada, ele não tinha filhos, mas ele ficou longe da esposa. Enfim, ele sentiu esse momento tão difícil que é quando a humanidade não está harmonizada. E ele via que ele podia, através da música, ter uma ferramenta para educar o caráter. Então, construir valores na família, valores de cuidado, de educação, de amor. Por isso que a filosofia Suzuki, a metodologia, é tão bonita. Então, um outro pilar é esse, caráter primeiro e depois música. É por isso que quando nós vamos nos capacitar e começar a entrar nessa metodologia, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro curso é o de filosofia, porque a gente tem que entender tudo isso. Isso é muito diferente do sistema tradicional. Uma vez que a gente se capacita e começa a entender o que o Suzuki estava falando, aí a gente parte para as capacitações práticas. Então, assim, cada instrumento tem uma quantidade de livros que deve ser aprendido. Então, o método Suzuki para violino, se eu não me engano, são 10 livros, eu não tenho certeza dessa informação, tá? Mas o método Suzuki para piano, que é o que eu estou fazendo, ele tem 7 livros. É como se fossem 7 níveis de aprendizado. Então, uma vez que eu fiz o primeiro curso, que é de filosofia, então eu posso começar a me capacitar para cada nível de aprendizado. E eu já fiz o curso do livro 1, do livro 2, e esse último que eu estava fazendo agora era a capacitação do livro 3 de piano. Ou seja, ainda me resta 4, né? São 4, mais 4 ainda, porque existem 7, por enquanto são 7 livros. Cada instrumento, existe adaptação do método Suzuki já para vários instrumentos. O Suzuki começou tudo isso com o instrumento dele, né, que era o violino. A esposa dele era pianista, ajudou a fazer a adaptação para a metodologia do piano. E agora, a Associação Suzuki já das Américas, em vez da Associação Suzuki Europeia, já sistematizou isso para diversos outros instrumentos. Já há em diversos outros instrumentos, até acordeão, harpa, enfim, instrumentos que a gente pensa que às vezes pode não ter, existe. Flauta doce, violão, todos os instrumentos de corda friccionada, né? Que violino, viola, contrabaixo, cello, trompete, até para canto já existe. Enfim, já adaptou para diversos outros instrumentos. Cada instrumento tem uma quantidade de livros se capacitar. Então, eu estava lá fazendo a minha capacitação do livro 3, foi essa que eu fiz agora, recente, e onde eu tive a oportunidade de sentar com a professora capacitadora, que é a Flor de Maria Canelo, uma professora, uma teacher trainer
da metodologia Suzuki, ela é peruana e ela vem periodicamente ao Brasil para fazer essas capacitações. E ela dividiu um pouquinho da experiência dela com a gente. E juntamente com ela estava a Helenice Escapol Vilar, que é a dona da escola lá em São Bernardo de música, que tem uma grande responsabilidade e, assim, uma grande contribuição para o ensino musical de piano no Brasil, porque foi ela que começou a abrir as portas para a professora Flor, né, essa teacher trainer, vir ao Brasil e trazer essas capacitações para cá, porque até então a gente tinha que ir para fora, não tinha nenhum curso de capacitação aqui no Brasil, a gente tinha que ir na América Latina, Estados Unidos, Canadá, tinha que buscar capacitação para fora, o que era um pouco mais difícil e às vezes até inviável. Então a Helenice, ela foi a primeira, ela foi a pioneira que começou a trazer essa professora para cá e ativamente agora a escola dela é uma referência nas capacitações para piano. Por isso, vou dividir com vocês um pouquinho desse nosso bate-papo. Eu espero que vocês gostem, que vocês aprendam e de repente, se tiverem interesse em buscar por essa metodologia, eu super indico, vale muito a pena. E não é conversa de uma professora que quer vender aula, não é. É sincero, porque tem frutos muito bonitos, vocês verão no final. O Suzuki nunca esteve preocupado com a virtuosidade, como eu falei, é caráter primeiro e música depois. Só que o cuidado aos detalhes que essa metodologia tem, aos detalhes, a ideia de que tudo é uma construção diária, passo a passo, esse cuidado tão precioso, tão fino, constrói uma habilidade lindíssima. E o resultado que a gente tem com os alunos depois é tal qual o resultado das criancinhas com 4, 5 anos que estão proficientes falando. Você fica de queixo caído e fala, como que pode eles estarem tocando assim? Eles podem, porque para o Suzuki, talento não é nada. Talento é construção, é ambiente, é família junto e é caráter acima de tudo. Então, vamos lá, vamos assistir essa entrevista. Eu espero que vocês gostem. Olá pessoal, aqui é a Daiane do canal Posso Tocar Novamente e esse é o nosso quadro Roda de Conversa. Hoje eu tô com duas pessoas muito especiais aqui. Ela é a Helenice Escapol Vilar, de São Bernardo. Ela trabalha com o método Suzuki já desde 2015, mas está ativamente trabalhando com educação musical há 30 anos aqui em São Bernardo, na Escola Clavier Centro Suzuki de Educação Musical. E ao lado, a querida professora Flor de Maria Canelo, do Peru. Ela é peruana, teacher trainer do método Suzuki, capacitadora, que ativamente está aqui no Brasil com a gente. Eu falo muito rápido, coitada, eu vou desacelerar um pouco porque ela precisa me entender. E ela é teacher trainer de piano. E hoje a gente vai conversar e dividir algumas experiências e orientações desse método que é tão fascinante. Muito obrigada! Bom, vamos começar com a Flor. Flor, qual a principal contribuição do método Suzuki para o ensino musical? Eu penso que a principal contribuição é a fé de que todos são capazes. Isso é a principal. Não importa se vá devagar ou vá rápido, todas as crianças podem aprender. É verdade, concordo. Como foi a sua trajetória para se tornar uma teacher trainer? Como que foi isso? Você sempre foi aluna Suzuki? Como que foi esse encontro com o método Suzuki? Como foi essa caminhada para chegar a ser teacher trainer? Eu comecei com o método Suzuki ano 1996, não? E conheci o método Suzuki por casualidade, porque eu graduei no Conservatório Nacional de Música de Lima como pianista, mas depois eu comecei uma pesquisa de música tradicional peruana. Esse ano eu fui a uma festa tradicional, e lá havia uma professora de uma cidade do interior, que ensinava piano. Mas esta professora podia tocar mão direita sozinha, mão esquerda sozinha, mas não podia juntar as mãos. E também, em esta cidade muito pobre, só havia um piano. As crianças não tinham
pianos, nem órgãos, nem teclados em suas casas. Os pais fizeram uns teclados de papelão. Então, eu fui a observar o festival pela invitação de ela. No primeiro, último dia do festival. Eu fui ao curso de filosofia, honestamente, não entendi nada. Mas, na tarde, eu fui a olhar os alunos desta professora. E essas professoras tocavam maravilhosamente bem, com uma postura excelente, com um sonido excelente, com uma musicalidade impressionante. Eu pensei, algo de mágico tem este método para que crianças que não têm piano, tem uma professora que não pode juntar as mãos, toquem assim. Assim que eu comecei minha capacitação. E depois de como 15 ou 16 anos, com muita experiência, apresentei meus vídeos à Associação Suzuki das Américas para convertir-me em teacher trainer. Eles aceitaram. Bacana. Bacana. E você, Denise? Como que foi esse encontro com o Suzuki? Como que foi? Por que foi? O meu encontro com o método Suzuki aconteceu em 1997. Eu era aluna de violino e a minha professora, eu não sei se ela era uma professora com muitas capacitações, mas ela usava o livro comigo. E algumas coisas ela falava sobre a escuta, a importância da escuta. Eu andava no carro escutando, na época, fita cassete. E tocava um pouquinho de violino como curiosidade, queria conhecer o instrumento. E ela me convidou para participar de um festival que teve em Florianópolis. E eu falei, ok, vou. Então eu fui para o festival como aluna de violino, iniciante, livro 1. E chegando lá, era um encontro de professores, alunos, não muito grande, era para ser algo maior, não sei, não me lembro por que foi menor. E ali eu conheci o tio Carlinhos, que ele me explicou um pouco sobre... O tio Carlinhos é um professor do Rio Grande do Sul, já do método Suzuki, da primeira formação que teve no Brasil, do método Suzuki. E ele me explicou um pouco sobre o método, sobre como era com piano. Eu já era professora de piano na época, como era com a flauta doce. Eu fui me encantando com aquilo. Eu falei, nossa, eu quero isso para mim. Só que não tinha capacitações acontecendo, então eu voltei e continuei trabalhando como eu trabalhava. Nunca foi tão tradicional, mas também não era método Suzuki. Depois, o meu filho nasceu, com 4 ou 5 anos ele quis estudar violino. E nós buscamos eu busquei fazer com ele algumas das coisas que tinham falado para mim. Então, por exemplo, tem que escutar muito, tem que estudar junto com a criança. Então, isso eu sempre fiz com ele, apesar que a professora dele não tinha as capacitações Suzuki, mas ela utilizava o livro. Então, em casa, eu tentava fazer alguma coisa. E era incrível, era fantástico. Ele desenvolveu muito rápido um ouvido, uma qualidade sonora realmente muito interessante. Depois ele trocou de professora, depois de algum tempo, e essa professora foi fazer as capacitações do método Suzuki. Ela falou para mim, eu posso aplicar com ele? Eu falei, tudo que eu quero. Aí ela começou a aplicar com ele, e eu fui ficando encantada mais do que já era, mas todas as formações no Brasil eram sempre no mês de outubro. E como além de trabalhar na escola de música, eu trabalhava em uma escola regular, eu não conseguia ficar uma semana fora no mês de outubro. Então, fui postergando. Depois disso, a minha filha conheci em um dos retiros Suzuki que meu filho participava. Todos os anos tinha retiro Suzuki em São Paulo, de alunos, era um encontro bacana de final de semana. Meu filho ia participar e num desses encontros a minha filha conheceu a professora Renata Pereira, gostou muito dela e quis fazer aulas de flauta doce. Então nisso se passaram muitos anos e ela começou em 2013, se eu não me engano, a fazer aulas com a Renata. E a Renata realmente tem uma teacher trainer também, então ela tem uma formação Suzuki
mais consolidado do que tinha a professora do meu filho, que ainda estava fazendo as capacitações, muito esforçada, por sinal, ela contribuiu muito. Mas eu senti assim, uau, aí eu vi de fato o que era. E a Renata sempre me incentivou muito, não, vamos fazer o curso, vamos fazer os cursos, e eu querendo mais aquela coisa do mês de outubro. Em 2015, a Renata ofereceu um curso no Centro Suzuki de São Paulo de Filosofia com o professor Eduardo Luduenha, e eu tive a oportunidade de fazer porque era, acho que era em período de carnaval, uma coisa assim. E aí, depois de lá pra cá, a Renata me explicou, você pode organizar cursos, trazer um professor de fora para dar cursos de piano. E ela me pôs em contato com a Flor, e desde 2016 a Flor começou a vir para o Brasil aqui dar cursos. Então você foi de mãe Suzuki para professora Suzuki. Para professora Suzuki, foi encantador. Muito legal. Bacana. Helenice, pela sua experiência, quais os benefícios que você encontrou, que você chegou nos seus alunos ao transitar do ensino tradicional para o Suzuki? Bom, quase todos. Sim, realmente a diferença é muito grande. Desde o envolvimento das famílias, que é um dos pilares do método Suzuki. Quando a família está envolvida, o processo ele flui com mais tranquilidade. Então, os pais participam das aulas, eles praticam com as crianças em casa, e com isso as crianças praticam de verdade. Porque quando eu não tinha os pais envolvidos, dificilmente as crianças praticavam. Elas vinham praticar em aula, e o método Suzuki não dá para praticar em aula, tem que praticar em casa. Então, esse envolvimento dos pais, essa conscientização que a gente faz com os pais, é uma das coisas que faz toda a diferença. O fato de nós, professores, passarmos por capacitações também é algo muito rico, porque nós aprendemos cada detalhe de cada peça, de como deve ser trabalhado com os alunos. Se renova. Se renova. E isso você não ensina simplesmente o aluno a tocar as notas, você ensina a tocar com todos os detalhes, com expressividade, e a qualidade sonora, o resultado final é maravilhoso. É isso aí. Flor, alguns professores de música mesmo, têm uma certa resistência com o método Suzuki, porque eles dizem que os alunos não aprendem a ler ou demoram muito para aprender a ler. Qual é a sua visão, seu posicionamento a respeito disso? Eu penso que, em primeiro lugar, não é certo que os alunos Suzuki não leem. Eles sim leem e leem bem. Em segundo lugar, este método tem um paralelo muito importante com como as crianças aprendem a falar. Eles primeiro falam, entendem, falam, e depois escrevem. É exatamente o mesmo. Começam desenvolvendo o ouvido, entendendo a música, tocando com muita fluidez, com excelente qualidade. E depois, normalmente em segundo nível, livro 2, eles começam todo o processo de leitura e vão muito rápido. Então é um preconceito realmente, né? É um preconceito. É por não conhecerem a fundo o método. Sim. Exatamente. É um preconceito lamentavelmente muito estendido. Se esses professores conheceram melhor o método, trocariam completamente sua maneira de ensinar. Sim. Helenice, para mim um dos pontos mais bonitos da filosofia é o cuidado e o amor da filosofia Suzuki, que a gente tem com a formação musical, né? A questão do elogio, do reforço positivo, durante todo o processo de ensino e de aprendizado mútuo. Isso, eu acredito que deveria ser algo estendido a toda forma de ensino, você não acha? Com certeza, com certeza. Se as crianças fossem ensinadas com amor e, de fato, cada professor olhasse para o aluno como um indivíduo único, eu creio que a educação seria algo completamente diferente. A educação ela é muito generalizada, você tem ali 30 crianças em sala de aula e os professores acabam não olhando um a um o que está acontecendo em casa naquele momento, o que aquela criança está passando, e muitas crianças são estigmatizadas como sendo maus alunos ou como não sendo comportados, quando na verdade, se tivesse um pouco de amor, mais amor envolvido,
talvez aquela criança não fosse daquela maneira. Um sistema mais individualizado, onde você pudesse trazer esse olhar individualizado, né? Sim, sim, muito importante. Sim. Flor, o método Suzuki encontra-se difundido em quantos países? Há uma quantificação disso já e em quantos instrumentos? Uau! Em instrumentos temos piano, violão, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, Cordas, friccionadas, todas cordas, harpa, flauta transversal, flauta dolce, também trompeta, canto, agora outros instrumentos também, como acordeão, um pouquinho de oboe, não? Crescendo, sempre crescendo. Não? E países, há grupos Suzuki em muitas partes do mundo, muitas. Os países com mais, ou continentes com mais estudantes Suzuki, Japão, Ásia, China, Coreia, todo sudeste de Ásia, também América, desde Alasca hasta sul de Argentina, Patagônia, Europa, um pouco também Austrália, alguns países de África, alguns países de Médio Oriente, em todo o mundo, em América, em Latinoamérica, muitos países, muitos. Sim. Ok. E o talento é uma visão romantizada do gênio, do virtuoso, né? O que você diria sobre isso, considerando a importância factual da mielina no processo da construção do talento? Na construção do o talento é algo que você não pode ver em recém-nascido. Recém-nascido. Você não pode dizer, este bebê tem talento para jogar futebol, ou tem talento para tocar o violino. Você não pode saber. 5 anos ou 4 anos depois, você vai ver nessa criança alguma predisposição para algo. Mas essa predisposição vai depender do ambiente que a criança tem durante 4 ou 5 primeiros anos. Assim que nós pensamos que o talento realmente não é algo tão importante de ter, sino é consequência de um ambiente muito positivo para ter alguma habilidade. Não? E de como os pais, a família, cria um ambiente muito rico, muito motivador para as crianças. Sim, ok, concordo. Helenice, para quem tenha interesse em aprender, seja como aluno, seja como professor, para se capacitar, como ele pode procurar por cursos ou por professores? Há canais de divulgação que as pessoas que estão nos assistindo podem acessar? Sim. Existe o site da Associação Suzuki do Brasil, Associação Musical Suzuki do Brasil, onde existe uma aba chamada Calendário, e ali você acessa todos os cursos, formações para professores que vão ter no Brasil. Ele tem calendário para um ano, cursos já reservados para, datas reservadas para esse período em todo o Brasil. Então ali é um excelente canal para procurar para professores. Quando você quer ser um aluno Suzuki, se você não conhece na sua cidade, onde tenha um professor ou um centro Suzuki, no site da Associação Suzuki das Américas, você encontra, tem uma aba chamada Procure Seu Professor, em inglês, né? Não sei, algumas coisas no site estão sendo traduzidas para o português, não sei se essa parte já está. E ali você coloca o país, você coloca o estado, a cidade, e aparece uma lista de professores, você escolhe também o instrumento, e aparece uma lista de professores Suzuki que tem as capacitações formais. Legal, ok. Tá ok, então. Flor,
Considerando as diferenças que existem no aprendizado das crianças que aprendem sensorialmente para os adultos que têm uma certa ansiedade de entender questões de teoria, questões da estrutura da música, como você lida com essa ansiedade, com essa expectativa dos adultos que entram para fazer aula de ensino Suzuki, do método Suzuki? Adultos aprendendo ou adultos como pais? Adultos aprendendo, alunos que venham a fazer aula. Eles têm uma certa ansiedade, inclusive em relação ao repertório, por vezes. Na sua experiência, como lidar com isso? O que pensar sobre isso? Eu não tive nenhum problema. Eu ensino os adultos seguindo o mesmo processo, mas introduzo a leitura um pouco antes, não? É muito bom para eles também tocar usando ouvidos, entendendo como funciona o som, como funciona o corpo. É legal para eles, é liberador. Liberador. Depois eles começam a ler, não? Quando eles já têm a postura correta, o fluidez tocando, um pouco de ouvido desenvolvido, funciona muito bem. Ok, entendi. Ok. Bom, para encerrar nosso bate-papo então de hoje, Flor, você gostaria de deixar alguma mensagem para conscientizar os pais e os alunos sobre a importância desse envolvimento mútuo, que a Elenice já falou aqui, para se gerar esse ambiente saudável e positivo no aprendizado? Eu sempre penso nas palavras de Suzuki. Ele disse: o futuro das crianças está em as mãos de seus pais. Essa é uma frase de tremenda responsabilidade. E também a infância não dura muito. Os pais têm que ser conscientes que tem muitos poucos anos para dar a seus filhos algo maravilhoso como a música, como a expressão do ser humano através da música. Sim, profundo. E você, Elenice? O que você diria para quem está desanimado ou acreditando que não é capaz de aprender? Eu diria que todos são capazes. Tem que ter mais fé, tem que acreditar mais. E buscar realmente, se tiver condições de estudar por esse método, realmente é incrível. O professor vai orientar como você não desanimar, como você trabalhar o processo para que você seja capaz. Então, como criar um melhor ambiente, como fazer uma escuta mais efetiva, até que todos consigam. Como ter um passo a passo, né? Um passo a passo, exatamente. Passo a passo é fundamental. É isso aí. Muito bem! Então aqui a gente encerra o nosso bate-papo de hoje. Eu queria agradecer muito vocês, agradecer a Elenice, porque ela abre as portas da escola dela semestralmente aqui pra gente mudar a história do piano no Brasil. A Flor pelo carinho de nos acolher, de vir aqui falar com a gente. Essa generosidade enorme, compartilhar conhecimento, faz a gente crescer. Obrigada. Obrigada por hoje, Eliane. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz aqui. Todos têm que assistir o tanto de conhecimento, tanto de luz que esse método traz pra gente. É muito enriquecedor. Então esse é o nosso foco aqui, que vocês conheçam e busquem novas possibilidades de aprendizado também. Eu espero que todos tenham gostado, curtido. Curte aí o canal, deixa seus comentários pra gente, dúvidas, vamos interagir aqui. Logo virão outros bate-papo, outras rodas de conversa com mais pessoas especiais, tá bom? Por hoje é só.